Tudo bem, meu povo? Então, assim, eu quero propor para vocês, a gente já está no final. Hoje, o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma recapitulação. Gerson, faz só para mim. Pega uma resma de papel. Peguei você, cara. Peguei no flag. A resma de papel, que está desconcentrando, Thiago. A princesa aí, cara. Tô só olhando para ela assim. Tá. Então nós vamos pegar o papel. Ô, Yuri, faz favor para mim. Pega aquela caixa de caneta. Vamos distribuir. Hoje nós vamos fazer uma recapitulação. Eu vou terminar o milênio. Mas eu quero fazer uma recapitulação um pouco mais pausada para você poder fazer as anotações que você precisa. O Deriva vai ajudar aí também a distribuir. Pega o papelzinho. Vamos colocar vamos colocar. Tá? Obrigado, já. Aí hoje nós vamos fazer uma recapitulação. Eu gostaria que você anotasse o maior número de informação que fosse possível. Se você tem alguma dúvida, pergunta. Beleza. O Yuri está passando com lápis e caneta. Se você precisa, pega com ele. Quem precisa de lápis ou caneta? Isso. Acho que a gente não vai ter para todos. Uma outra coisa também importante, pessoal. Eu sei que vários irmãos, eles estão usando a Bíblia no celular, tá? Então, assim, eu tenho essa consciência. Quando eu olho para você e não vejo você com o livro na mão, eu imagino que você esteja usando a Bíblia no celular. Agora, estudar escatologia, eu imagino isso, né? Então, eu quero sempre imaginar coisas boas sobre vocês. Agora, uma coisa importante é que estudar escatologia é muito importante você ter o livro ali na mão. Por quê? Por causa das referências cruzadas, ou os textos paralelos que no livro tem lá as referências. Então, isso é muito importante. Eu tenho recebido um retorno. A gente sempre usa o feedback, né? O feedback não faz sentido para todo mundo. Eu tenho recebido um retorno, pessoal da internet, dizendo que tem sido muito legal. Eles estão sentando, ligando e com a Bíblia aberta e com o caderno na mão anotando. Então, parece que é o tempo deles mesmo. Então a gente tem algumas coisas que a gente quer melhorar aí nas nossas transmissões. Também agradecendo o pessoal que está nos assistindo pela internet. A gente se sente honrado com a audiência dos irmãos e o nosso desejo é que um dia os irmãos estejam aqui conosco, participando da aula. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então fazer uma recapitulação. Você pode escrever o seu nome na folha, pode escrever também escatologia na parte de cima. Se você quiser dobrar no meio, também pode. Você administre aí o papel, como você achar melhor. Eu gosto sempre de dividir no meio, porque fica mais fácil para eu trabalhar com a folha, né? Bom, nosso quadro, nosso
diagrama tem sido esse aí ao longo das aulas. Antes de eu começar, alguém gostaria de falar alguma coisa? Tá sendo, a minha comunicação está sendo falha em algum ponto, irmãos? Olha, eu tenho um desejo muito grande de melhorar como professor. Eu gostaria de dar essa oportunidade para os irmãos aí falarem. Se os irmãos estão achando que eu estou errando em alguma coisa, eu quero ouvir, eu quero ter aí. Eu entendo que os irmãos estão contribuindo de alguma forma para mim. Tem algo que eu estou fazendo assim que está atrapalhando a comunicação? Vocês estão se sentindo de alguma forma incomodados com alguma coisa? Pode falar, irmãos, que nosso desejo é melhorar, né? Irmã Deise. Aham. Tá, a dificuldade da irmã é no tempo de escrever, né? Eu estou repetindo para o pessoal poder, que está em casa, ouvir, tá? Então, quando eu estiver indo muito rápido, pessoal, vocês me freiam, tá bom? Pode, pastor, não consegui anotar isso, o senhor pode repetir, a gente vai e dá uma parada. Em relação às apostilas, eu vou conversar com o pastor para ver o que ele combinou, porque se foi dito que a gente vai dar apostila, a gente tem que dar, né? Mas irmão Thor. Sim. Essa é a ideia do irmão. Nós vamos combinar, vamos ver sobre isso, né? Vamos pensar nisso daí. Claudete. Isso é. Sim. É interessante a observação que a irmã está fazendo, que às vezes a gente vem para EBD como se a gente estivesse indo para o culto, né? E é até interessante a observação, irmã, porque durante o culto nós temos um momento de ensino também, que é mensagem. Por que não anotar o que está sendo dito na mensagem também, né? Eu lembro de uma que foi madrinha de casamento nosso. Ela é japonesa de verdade, tem pedigree e tudo. E o japonês é brincadeira, viu, pessoal que está me assistindo. Mas ela falou que na igreja dela, no salão de culto, são mesas e cadeiras. Como se fosse uma sala de uma faculdade, sabe assim, que tem aquelas mesas e cadeiras. Aí eu falei, que engraçado, vocês se reúnem numa escola? Ela falou, não, é igreja. Mas tem mesa. Quando você fala para o japonês que você vai estudar alguma coisa, ele imagina que ele vai estar diante de uma mesa, lendo ou escrevendo alguma coisa. Aí eu tomei aquele cala-boca de uma cultura superior nesse sentido. E, poxa, é verdade, se a gente fala que vai estudar a Bíblia, talvez esse formato não nos seja o melhor. Mas é o que a gente tem, então vamos usar, né? Mas é interessante, o padrão de cultura de outras nações nos ensina, né? Mas isso daí, por que não anotar também o culto da noite, a mensagem, né? Eu vi alguns irmãos, eu achei muito legal isso, acho que foi o Derivaldo, mas tinha outras pessoas fazendo, eles tinham uma pasta, a Gi também, tinha uma pasta com todas as apostilas, tudo que a gente já ensinou, tudo que a gente já passou. Isso é legal ter esse acervo em casa. Isso daí é para usar, a Vi também tem, né, o Tó. Isso é importante, tudo aquilo que a igreja já investiu, guarda isso, isso é importante para você vai usar isso em algum momento.
Tudo bem, pessoal? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então vamos lá, tá bom? Eu gostaria de fazer uma oração, para que nós pudéssemos estar realmente aqui, não só de corpo, mas que a nossa mente estivesse disposta a absorver o conhecimento, e que com esse conhecimento que haja transformação no nosso caráter, na nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui. Mais uma vez te louvamos. Mais uma vez pedimos ao Senhor que ilumine as nossas mentes. Ó Deus, dá-nos a visão da preciosidade que temos tido aqui. Não permita que essas pepitas de preciosidade da Tua Palavra sejam levadas pelo rio, mas que a gente possa absorver, que a gente possa reter isso. Pedimos, Senhor, a Tua ajuda e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Legal. Vamos lá então. Vou talvez aí dar uma aumentada aí no ganho, porque aí eu vou me movimentar um pouco, tá? Pessoal, vamos então fazer recapitulação. Vamos lá, eu gostaria que vocês... a questão da gente colocar em 18 números ali... Isso é o ganho que eles estão aumentando. A tentativa de colocar 18... Gente, tem outras divisões, tá? Outras didáticas, tá? A gente colocou basicamente assim em linha, em 18 divisões, porque é para facilitar. Tudo bem? E o que a gente está fazendo? A gente está procurando ir em ordem cronológica. Por exemplo, a gente está terminando o número 10, mas a gente já falou sobre o 14, sobre o 15, sobre o 16, tá? Tem a ver com aquela folha que nós demos para os irmãos. Essa folhinha aqui, ó. Vocês lembram dessa folha? Nós demos aí nas primeiras aulas, nós preenchemos isso aqui, tá? Eu tenho 4, vou dar 3, vou ficar com uma. Alguém não recebeu, não é que esqueceu. Alguém não recebeu? Leva para mim, Alexandre, por favor, lá atrás. Você que está recebendo agora, você só pegue se você for usar. Tá bom? Por favor. Se você não for preencher isso daí, aqui, ó. O William, você tem? Não tem? Acabou. Depois eu te dou uma, tá, Amanda? Obrigado. Então, o que nós fomos fazendo? Nós fomos... Quem não recebeu, que ele vai tirar cópia. Não, ele vai tirar cópia. Quem não recebeu, só você, Amanda. Tira uma cópia então, por favor. Obrigado. Então, assim, nós seguimos de uma forma cronológica. Estamos no número 10, tá? É bom lembrar que aqui, ó, ali naquele ponto, você vê que começa com a linha, certo? Aqui ela para. Estão vendo esse detalhe? Aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. É uma linha. Para cá, a linha ela continua, que é a história. Tudo bem? A gente poderia dar ali um start. Quando Deus disse... Lembrar-nos, aí começa a história, tudo bem? E ela vai terminar a história nessa era, nesse jeito, nessa forma de vida que a gente está conhecendo agora, nessas eras, ela vai terminar aqui, ó. Tudo bem? Aqui, pessoal, eu quero dizer que aqui, ó,
vai haver uma mudança que nós não sabemos como ela será, a gente sabe alguma coisa. O estado em que nós vivemos vai ser um estado diferente. Esse estado novo é chamado de estado eterno. Tá? Então não significa que vai haver vai sumir tudo, vai desaparecer tudo. Não, só vai mudar e a gente não tem conhecimento sobre isso. Nós temos algum conhecimento que fala sobre o novo céu e nova terra, nós vamos estudar sobre isso, tá? Mas, para efeito didático, a gente tem que encerrar aqui, porque a gente não tem mais conhecimento. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, assim, antes, para cá, tem história acontecendo. Muita coisa acontecendo, inclusive fatos escatológicos. Acontece fatos escatológicos para lá. Por exemplo, nós vimos lá no retiro, Gênesis capítulo 3:15, ali existe uma profecia. Quem lembra? Gênesis 3:15. Foi um dos assuntos que o Leandro levou para a gente. Vamos dar uma abrida lá? Alguém pode ler para mim, por favor? Entre a sua descendência e o descendente dela, esse lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Isso. Aqui. Som. Beleza. Então, olha só, uma coisa importante. Aqui nós temos uma profecia. Você percebe que há uma diferença nos termos que Deus usou. É Deus que está falando aqui, certo? Ele está falando para quem? Para quem Deus está falando? Oi? Para a serpente. Olha lá no versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Agora, olha que interessante. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele podia falar, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Mas não é isso que Deus diz. Porém inimizade entre a sua descendência e o seu descendente. Deus está dizendo que alguém viria e que atacaria a descendência da serpente. E ele ainda diz o que ia acontecer nesse conflito. Ainda está no versículo 15. O que diz aí? Esse te ferirá a cabeça, e tu, está falando para a serpente, lhe ferirás o calcanhar. A serpente iria pegar esse descendente, ia picar o calcanhar dele. Isso ia trazer sofrimento? Sim. Dor? Sim. Agora, o descendente ia dar uma só na cabeça da serpente. O que acontece quando dá um golpe na cabeça? Vai matar. Então, a serpente traria um sofrimento sobre o descendente, mas o descendente, o golpe que ele ia dar, ia trazer um fim à serpente. Irmãos, aqui os irmãos podem notar claramente o que está sendo dito. É sobre a obra de Satanás. Nós em Apocalipse nós vimos, o texto diz que Satanás é a antiga serpente, tá? Então a gente tem condição, a escatologia nos ajuda a definir quem que é essa serpente. E o descendente da mulher, quem é? Jesus.
Tá? O que Jesus Cristo fez ao morrer na cruz foi um golpe na cabeça da serpente. Ela pode até se balançar um pouco, mas o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. A ferida que a serpente provocou em Jesus provocou dor, ele esteve mal, mas ele se recuperou. Tá? Isso é uma questão importante. O golpe da serpente em Jesus foi um golpe terrível, mas ele não sucumbiu ao golpe da serpente. Agora, o que o descendente da mulher fez, matou a obra da serpente. Tudo bem, pessoal? Entendi isso. Isso é talvez, eu posso dizer sem sombra de dúvida, essa é a primeira profecia de todas as escrituras. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ela é escatológica. Alguém não entendeu isso? Todo mundo entendeu? Alguém não viu a profecia? É a primeira vez, primeira ocorrência. Não aparece o nome, mas diz que viria um descendente da mulher. E, gente, é interessante, porque como foi o nascimento de Jesus? Quando você olha lá em Lucas, no capítulo 1, texto que a gente sempre lê no Natal, tal, você vê claramente uma forma de mostrar que homem não teve participação na vinda do Senhor, na encarnação do Senhor Jesus Cristo. Que Jesus é nascido de mulher. Existe essa expressão, né? Então você percebe mais uma referência a essa profecia lá de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Tudo bem, pessoal? Pegaram aí a ideia? Tá? Então, assim, muito importante, pessoal. Se a gente olhar a escatologia, a gente vai entender que lá para trás tem muita informação. Agora, olhar para Jesus, nós temos que entender que há dois tipos de referência a ele. Um tipo é em relação a, quando você olha para trás, a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver isso em quase todos os capítulos, em quase todos os livros da Bíblia. Dizem alguns autores que até em todos os livros do Antigo Testamento tem alguma referência ao Messias, tá? Eu não cheguei a estudar isso para saber se é verdade, mas alguns autores dizem isso, tá? O próprio Senhor Jesus Cristo no caminho de Emaús, alguém lembra que capítulo é? Alguém lembra? Capítulo 24 de Lucas. Tá bom. Capítulo 24 de Lucas. Alguém lembra essa passagem de Lucas? O que acontece? Dois discípulos, alguns vão dizer que na realidade era um homem e uma mulher, dois discípulos, né? Estavam indo para uma cidade, para uma vila chamada Emaús, e uma figura, uma pessoa, um homem, começa a andar do lado deles e começa a trocar uma ideia com eles.
começa a fazer algumas colocações. E aí eles viram, pô, mas você não sabe o que está acontecendo? Todo Jerusalém está falando sobre isso. Não, mas que coisas? Aí os caras começam a falar sobre Jesus e tal, tal, tal. Aí esse homem, essa figura, essa pessoa, lá no versículo 25 do capítulo 24, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. Aí versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés. Qual é o livro de Moisés? Tem Moisés, 1 Moisés, 2 Moisés, tem? Isso. Quando o judeu falava de Moisés, sobre o que ele estava falando? Sobre o Pentateuco. Quais são os livros do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então ele já falou que Moisés falou sobre isso. Então peraí, no Pentateuco existem referências para Jesus, concorda? Jesus mostrou para ele, eu fico imaginando, eu queria estar lá, cara, que aula de hermenêutica deve ter sido essa? Jesus falou, mas lá em Gênesis não diz isso, lá em Êxodo, no capítulo tal, naquela parte tal, não fala aquilo. Lembra Números fala sobre o Cristo quando ele diz isso. Eu queria estar ali para poder ouvir isso, gente. Imagina. Isso, vou chegar lá. Imagina, só no Pentateuco, porque às vezes você fala, pô, Pentateuco estamos falando de séculos e séculos atrás. E ainda continua pegando o que o pastor, o homem à frente do seu tempo, já está nos lembrando, já está percebendo. Ele começa por Moisés, mas ele passa por todos os profetas. Todos os profetas. Eu fico imaginando essa aula, começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Interessante, então, esses autores que dizem, não, a Bíblia, em todos os livros do Antigo Testamento existem referências ao Messias. Eu tenho que acreditar neles, mesmo não tendo estudado. Porque aqui o texto está falando que o Senhor Jesus Cristo expôs para aqueles dois discípulos o que falava sobre ele em todas as Escrituras. Eu queria fazer esse estudo. Com certeza já fizeram, não tive tempo de fazer, mas eu fico imaginando Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, todos tem alguma coisa que fala sobre o Messias. Deve ser um exercício interessante. Então, quando a gente pensa de escatologia, havia uma escatologia que falava sobre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E basicamente é toda essa que o Senhor cobriu aqui nessa conversa. Agora, o que o pessoal, muitas pessoas não sabiam, estou enrolando ali, é que haveria uma segunda vinda, que haveria um intervalo profético. Tudo bem? Esse intervalo, ele é demonstrado de forma clara nessa profecia de Daniel. Então, a gente está falando ali sobre as 70 semanas de Daniel. A gente colocou 69 por quê? Porque falta uma. Quando que o relógio das 69 semanas começou a rodar?
Pessoal, isso é muito importante. Quando que o cronômetro, que você dá, quando que ele começou a rodar? A partir da ordem da saída do povo do cativeiro. Quando o imperador manda o povo sair e voltar para reconstruir Jerusalém, começa a contar o relógio. Tudo bem? Só que o que nós entendemos? Que houve uma pausa profética. E nós entendemos pelo próprio texto de Daniel. Abra lá Daniel. Tudo bem? Então, a palavra ungido, ela no hebraico é Messias e no grego é Cristo. Tudo bem, pessoal? Foram chamados de cristãos, foram pelos não cristãos. E eram, como o pessoal eles chamavam de pequenos cristos. Não era bem essa ideia que eles estavam querendo passar. Porque muita gente traduz, não sei se você já ouviu isso. Não, cristão significa pequeno Cristo. É que não era bem isso, era tipo assim, vai lá o ungidinho. Essa era a ideia, entendeu? Com certeza os não cristãos não estavam só querendo elogiar a gente. Vai lá o cristão. Entendeu a ideia? Tá? Não foi um elogio que eles estavam fazendo. Oh, eles são tão exemplares, são pequenos cristos. A ideia não era bem essa. Tá? É possível que alguns, ao olhar a postura dos cristãos, viam pequenos cristos. É possível também. Cristos em modelo, Cristos em miniatura, sim. Mas é importante aí o contexto da palavra. Bom? A palavra cristão é a palavra ungido, é que o texto está falando. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, tá? Ao príncipe, ele ainda está explicando. 7 semanas, 62 semanas. 7 mais 62 dá quanto? 60. Então, na própria referência à profecia, você percebe alguns intervalinhos aqui. Tudo bem? Tá? As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Agora o versículo 26. Depois das 62 semanas, já passou as 7. Depois das 62, o que vai acontecer com Cristo, com o Messias? Será morto. Essa é a referência também interessante, como que o pessoal esquecia disso. Quando Jesus Cristo falou para os seus discípulos, olha gente, eu vou morrer, eu vou ser morto. E aí Pedro fala, não, jamais isso vai acontecer com você. O que estava acontecendo com Pedro ali? Ué? A emoção tomou conta a ponto dele esquecer que estava escrito que ia acontecer isso. Já tinha sido profetizado. Se Jesus não morresse, ele não seria o Messias. Porque o Messias ia morrer. Entendem isso, pessoal? Tudo bem? Tá? Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Aqui é interessante, a destruição do templo de Jerusalém pela última vez aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Tá? Os romanos entram em Jerusalém
tamanho do tempo. Tá bom? Isso é um dado histórico comprovado pela cronologia. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Aqui ele já está dizendo de outro que aparece, tá bom? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana. E aí de novo, não é semana de dias, é semana de anos. Só que agora a gente já pulou, ó. A gente já está falando ali do número 15. Estamos falando do 12 e do 13. Tudo bem? Que é aquele período do quê? O que está acontecendo aqui na Terra? A tribulação, pessoal. Tudo bem? Tá? Então, ó. Percebe? Houve um intervalo da 69ª semana para a 70ª semana. Esse intervalo ele já estava. Ele não era absolutamente claro, mas ele era perceptível no texto. Ele era percebido aqui. Quando o Senhor Jesus Cristo morresse, ia dar um claque. Opa, falta uma semana, daqui a pouco eu volto a contar. Quando que ele volta a contar de novo? Quando começar a tribulação. Então, pessoal, olha só. Aqui a gente. Isso aqui são 69 semanas. Era para ser desse tamanho assim, tá, pessoal? É que no caso não está vindo. E essa daqui é uma semana só. Perceberam? Vocês olharam? Vocês viram? Ó, aqui, ó. Isso daqui é a 70ª semana. Tudo bem, pessoal? Aqui, ó. Isso daqui era para ser desse tamanho assim, tá? São 69. Aqui é uma só. É a última semana, a 70ª semana. Que é a tribulação. Então, ó, a 70ª semana é a tribulação. Para todo mundo junto, a 70ª semana é a tribulação. Tiago. Não entende que Daniel percebeu esse intervalo ou não? A pergunta do Tiago, eu vou repetir só para. É se Daniel percebeu o intervalo. Eu acredito que sim, porque está no texto. Mas eu não tenho condição de responder se ele percebia a grandeza desse intervalo. Porque, por exemplo, quanto tempo está durando esse intervalo profético? Nós temos como calcular isso. Quando que o relógio estava correndo parou? Quando que ele parou? Está aqui no texto aqui, ó. Quando a 69ª semana terminou? Está no texto, versículo 26. Oi? Quando o povo saiu da. Não, aí começou. Agora, quando que ele parou? Está escrito aqui, ó. 62 semanas. E aí, o que vai acontecer? Será morto por Jesus. Pá! Quando Jesus morreu, o que aconteceu com o relógio? Parou. Tudo bem? Aí começa esse intervalo profético. Quanto tempo nós estamos nesse intervalo profético? Olha, é só calcular o seguinte, pessoal. Imagina que o Senhor Jesus Cristo, vamos dar aí uma coletinha, morreu por 33 anos. Tudo bem? Só que ano que Jesus morreu? Isso, só que a gente vê que existe seria 33 depois de Cristo. Só que houve um problema de cronologia que Jesus nasceu 4 anos antes de Cristo. De volta para o futuro, né? Não, é que foi contado no ano zero, mas na verdade era para ser menos 4, nesse sentido. Entendeu? Então, na cronologia atual,
arrebatamento? No arrebatamento. Ou seja, hoje, número 4 ali, ó. Ó, o que aconteceu no número 2? Jesus veio, morreu, ressuscitou. No que ele morreu, parou o relógio. Aí o que começa a acontecer? No número 3, o que acontece? Isso, ascensão e Pentecostes. Jesus sobe e o Espírito Santo desce. Basicamente é isso, tá?
Bia, parabéns. Finalmente alguém com convicção. Não tem sinal para arrebatamento. Tem sinal para o 8, que é a segunda vinda de Cristo. Todo olho verá. Agora, ali no 5 ele virá como ladrão. O ladrão não dá sinal, meu povo. Ele não manda recado, avisa lá que eu vou roubar o seu. Não tem isso. Eu vou comprar lá no governo, vai embora pra cá. Não tem isso. Não vai acontecer. Tudo bem, pessoal? Então, nesse momento, quando a igreja é arrebatada, o filme divide em dois cenários. Vai estar acontecendo coisas. Olha só, pessoal, esse filme já está acontecendo coisa no céu hoje, só para saber. Está acontecendo. Mas só que o que está acontecendo lá não é significativo para a gente colocar ali para estudar escatologia, tá? Agora, quando começar a tribulação, quando a igreja for arrebatada, vai dividir a história em dois cenários que estão na Bíblia. Primeiro cenário, pensando que vai acontecer no céu, vai acontecer dois eventos. Quais são? Tribunal de Cristo. Isso, Tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, o que vai estar acontecendo na Terra? Vai começar ali onde está o TR. Você pode colocar também, se você tiver o papel aí, você pode colocar AC, que é o aparecimento do anticristo. Está aqui no texto de Daniel, versículo 27. Fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana. Olha lá, metade lá, ó. O que acontece ali? Tem a tribulação, então o que é o GT ali? O que é o 13? Grande tribulação, porque está aqui no texto, ó. Na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a árvore das abominações virá o Salvador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ali ele vai, Jesus vai falar para ele, vai cometer um sacrilégio terrível, na metade da semana. Então a tribulação, é engraçado isso, melhor, é triste isso, né? Ela vai começar ruim, depois piora. Ó, vai doer um pouco no início, depois dói mais, tá? Não é assim, dói no início, depois passa. Não, vai doer um pouco no início, depois vai doer muito, tá? Aí no número 8, o que vai acontecer? Aí é aquele momento que os dois cenários, ele, pum, encaixam num só. Você já viu algum filme assim? Está acontecendo um cena num lado, do outro lado está acontecendo outra cena. Os dois cenários se juntam e voltam a ser um só. Tudo bem? É quando acaba as bodas do Cordeiro, o pessoal desce e vai ter aqui a batalha da Armagedon. Fala, Tamir. O senhor já falou 16. A gente falou no final da tribulação, a gente falou sobre as ressurreições que vão acontecer. E a gente falou um pouquinho no início do milênio também. Tá? Tá, então Porque 16 é a ressurreição. vai ter uma ressurreição aqui de judeus. Tá? Eles ressuscitam. Isso. Não. Judeus do Antigo Testamento. Tá? Essa é uma das que foi prometida para Daniel. Daniel, ele viria o rei. Olha, não foi prometido só para Daniel, mas para os judeus fiéis. Então, também ressuscitam ali os que foram salvos durante o período da tribulação. Então são dois grupos que ressuscitam: judeus fiéis e os que se salvaram em Cristo na tribulação. E no 14 ressuscita. 14 é aquele lá de 1 Tessalonicenses 4, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para enquanto o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Tudo bem? Então, esse daí é o 14. Aí o 15 é a tribulação, e o 16 é essa ressurreição dos que foram mortos em Cristo, por causa de Cristo, decapitados por causa
vai continuar então salvação só do povo de Israel? Quer dizer que os gentios já não vai mais ser salvos. Parece que os gentios serão salvos, mas a forma, o formato, a maneira, não o objeto da fé, não o conteúdo da fé. Nada vai mudar. A salvação é pela graça por meio da fé sempre será. Mas na forma do pessoal demonstrar isso, aí vai ter que ser de forma sacrificial. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, mas esse aí no caso será só o povo de Israel. Não, Israel também. Mas também vão ter outros gentios que se converterão. Por quê? O que vai acontecer na metade ali? Vai acontecer esse abominável aqui. Ele vai fazer um sacrilégio terrível. E aí, os judeus vão perceber que ele não é o Cristo. Ele não vai se apresentar, olha pessoal, eu sou o anticristo, prazer. Ele não vai fazer isso. Ele vai se apresentar como o quê? Como o Cristo. Olha, tá vendo? Vocês estavam esperando, cheguei. O Pai me enviou. Tudo bem, pessoal? Vai chegar assim. Ele vai se apresentar como Cristo. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, o mundo vai acreditar nele, porque ele vai vir trazendo a linguagem que o mundo quer. Existe um livro, acho que eu tenho esse livro, eu emprestei. Eu não sei se eu ainda tenho, mas eu tenho esse livro. Como a democracia elegerá o anticristo. Interessante, muito perspicaz. O autor ele fala sobre isso. E esse cara ele vai vir do jeito que o povo gosta, do jeito que o povo quer. Entendeu? Então, ele vai vir de uma forma que o povo vai entender que ele é. Tudo bem, pessoal? Pode falar. Mas é que o senhor falou e eu fiquei pensando aqui, tentando lembrar, só que eu não consegui. Quando que os que morreram do Antigo Testamento, em Cristo, tipo Moisés, eles vão ressuscitar em que fase? Capítulo 16. A pergunta natural é quando que os fiéis do Antigo Testamento vão ressuscitar? Eles vão ressuscitar em 16. Tudo bem? 16 então ressuscitam dois grupos. Tudo bem? Que morreram em Cristo na tribulação. Isso. E os judeus fiéis. Tudo bem? Pode perguntar, irmão. Na tribulação, igual aqui nesse caso aqui, os que vão, na tribulação, os que vão morrer, vai ter gentios também que vão morrer na tribulação, Sim. né? E vão ter judeus também que vão morrer na tribulação. Sim. Aí esses judeus, ele entra nos judeus fiel ou nesses mortos em Cristo na tribulação? Até o dia capítulo 16. Ressuscitam ali mesmo. Tudo bem? Todo mundo ouviu a pergunta, irmã está perguntando quando que aqueles judeus que durante o período da tribulação vão ressuscitar. Tá legal? Aí é importante, pessoal, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Eu sei que nós já passamos do horário, eu peço paciência, porque essa pergunta é fundamental. Nós tivemos o nosso retiro sobre que assunto? Missões. O que tem a ver missões com escatologia? Como que esses dois assuntos eles se tocam? Alguém gostaria de contribuir? Porque também o propósito da missão que Deus colocou sobre Jesus, ele tinha uma missão, né? Isso. Quando Deus pensou em tudo, tinha uma missão a ser cumprida. Então esse tudo isso aí está dentro. Isso. O pregar o Evangelho hoje é cumprir essa missão na história que o Senhor Jesus Cristo tinha. O que mais? Bom, a plenitude dos gentios também. Agora, preste atenção. Essa plenitude ela vai ser alcançada. Agora, a gente precisa pregar. Tá? Isso é importante. Não significa que Deus está amarrado esperando a gente fazer. Deus ele está agindo. Ele sabe quando vai acontecer. Tá? Tiago, você, cadê você? Foi correndo atrás da mulher. Fala. Da plenitude dos gentios. Tudo bem, pessoal? O evangelho tem que ser pregado, pessoal, porque as pessoas elas precisam ouvir para elas poderem tomar uma decisão. Elas precisam decidir se elas querem Jesus ou não.
que mais que a gente pode tocar aí? Isso, toca no arrebatamento. Quanto mais gente a gente evangelizar, mais pessoas se converterem, sobe mais gente no arrebatamento. Faz sentido? Então você percebe, cara, missões não está ligado em toda a minha história. Missões está aí, o Senhor Jesus Cristo querendo salvar o ser humano, falando, amando o ser humano, tentando tirar ele do tumulto. Vem? Beleza? Não consegui terminar. Fala, meu amigo. Dá tempo de fazer uma pergunta? Não, dá tempo, é que eu tô puxando uma assunto, mas não vou. Tá. Dentro do... A gente sabe que quando estiver acontecendo a tribulação, não tem pessoas se convertendo. Isso, certo? isso. Se a gente pregar o evangelho hoje de forma mais eficiente, a gente trabalhar mais pregando o evangelho, a gente impede que as pessoas entrem nesse período e se convertam antes, ou já estava predestinado que essas pessoas passariam por esse período e se converteriam lá? Isso, essa é aquela questão que eu estava falando, eu estava querendo entrar. E a questão é o seguinte: Deus, vamos olhar de duas perspectivas importantes. Uma perspectiva da igreja e outra perspectiva de Deus. Tá? Deus, ele diz para a igreja, pregue o evangelho, a toda a criatura, façam discípulos de todas as nações. Eu os envio ao mundo. Não foi isso que Jesus falou, a gente viu? Em todos os evangelhos tem essa ordem. E no livro de Atos também. Né? Os outros, vamos trabalhar assim, olhando para o céu por quê? Né? Da perspectiva, então, da igreja, o que a gente tem que fazer? Pregar o evangelho. A tempo, fora de tempo, né? De todas as formas que a gente puder, que a gente tiver criatividade, vamos pregar o evangelho. Se precisar, usa a palavra, mas pregar o evangelho. Agora, da perspectiva de Deus, ele sabe as pessoas que vão querer, ele sabe aquelas que não vão querer, ele sabe daquelas que não vão se converter ali, mas vão se converter na tribulação, ele sabe. Mas essa é a perspectiva de Deus. O que cabe a nós é o quê? Pô, cara, eu vou pregar, será que tem um eleito ali? Não, essa não é a nossa reflexão. A nossa reflexão é o seguinte: pô, vamos pregar para todo mundo que o mestre mandou. Foi aquele tema dos juniores, né? Que o mestre mandou, faremos todos. Se o mestre mandou a gente pregar, vamos pregar. Tudo bem? Então a gente tem essa consciência teológica de que o nosso Deus, ele não só sabe como ele determina, isso é importante, mas a gente tem que ter essa perspectiva escatológica, missionária, de que, ó, se o mestre mandou, vamos pregar. Ele sabe o resultado, ele que determina. Por isso é importante. Onde está o êxito do evangelismo? Como eu, como crente, a avaliação que Deus faz de mim, quando que Deus entende que eu tive êxito no evangelismo? Quando eu preguei. Eu já falei sobre isso. Quando você expõe o bem, Isso. Não é quando a pessoa se converte? Não é. Porque a conversão não é obra do homem. A conversão é obra do Espírito Santo. É o que o líder, o irmão colocou. Quando que eu, como crente, eu fiz o meu trabalho? Quando eu preguei de uma forma completa, de uma forma correta, de uma forma inteligível, entendível. Quando eu preguei o evangelho, eu tive sucesso no evangelismo. Agora, o resultado não depende de mim. Pastor, só fazendo tem pessoas que estão aqui hoje, alguns adolescentes, que são fruto dos clubes bíblicos que vieram, que foi pregado o evangelho e eles foram embora. E a gente achou que nunca mais eles fossem voltar. E um dia eles aparecem aí. A gente pode lembrar aí do Ângelo, por exemplo, que vinha com a irmã. Né? Acho que o Mateus, se não me engano, também. Então assim, a gente achou que os caras foram embora. E um dia O Cauã também, né? Cauã. Cadê o Cauã? Vinha também, né, Cauã?
dado tempo, Deus tem nos dado recursos. Pensar em missões, que foi o tema desse ano, vão dizer, não te diz, porque a gente já declara isso ou não. Porque, ó, gente, na bolsa tem alguém aqui entre nós que diz que é crente, mas o Senhor Jesus Cristo ainda não é teu Senhor, você não é crente, você não vai para o céu. Certo? Nós somos cidadãos do reino, cujo rei é o Senhor. Nós já nos ajoelhamos a Ele, já beijamos Ele na sua mão, já lhe devemos honra, obediência. E isso foi porque nós decidimos isso. Certo? Em algum momento você decidiu, eu quero isso. De novo, não vou entrar no mérito da questão o que te levou a essa decisão, mas você decidiu. Então cabe a nós, irmãos, compartilharmos isso. Olha, uma vez a Gigi Pedroni, cadê ela? Ela me mostrou um PowerPoint que ela fez. Cara, era um folheto evangelístico. Cara, por que a gente não faz isso? Eu já recebi PowerPoint de tanta coisa. Olha para o céu, veja as estrelas. Cada estrela é uma gota do amor de Deus. Pô, já recebeu algum e-mail desse assim? Olha as flores. Cara, vamos usar essa tecnologia para espalhar a glória de Deus, né? Beleza, meu povo? Ó, tá no site aí, pessoal. Se você quiser fazer um outro PowerPoint evangelístico bem legal, manda pra gente, eu vou dar uma olhada. Se tiver alguma questão, a gente melhora. Se não tiver, a gente já manda direto, a gente põe no site. De repente é uma forma de você mandar para alguém isso daí. Beleza, pessoal? Pessoal, eu vou orar. Eu quero que a gente saia desse desafio, cara. A gente precisa ser direito, porque o nosso tempo está acabando. O intervalo profético já passou 1985 anos. Não, pô, é tempo, hein? É tempo, hein? 1985 anos, 3 meses e 9 dias. A gente precisa aí repensar, precisa correr atrás do tempo perdido. Por isso que o mundo não acabou em 2000. Oi? É por isso que o mundo não acabou em 2000. Vai acabar! Vai acabar! Pois é. Graças a Deus não acabou, né? Porque também não era o tempo de a plenitude dos gentios. E assim, pensando, o mundo teoricamente só vai acabar daqui, vamos supor que o arrebatamento seja hoje. Falta 1007 anos para o mundo acabar. Concorda comigo? Dentro daquela contagem, né? No mínimo, falta 1007 anos, se o arrebatamento for hoje. Por quê? Pô, ainda tem milênio aí, pessoal, tem história ainda para acontecer. Tudo bem? Beleza? Só vamos orar. Agradecer a Deus, pedir a sua misericórdia, pedir que Deus inflame nosso coração, que Deus nos mova. Meu irmão, você está vivendo de fazer bobeira, para de bobeira, que o nosso tempo está acabando. A gente tem que levar para o céu o maior número de gente que a gente puder. Glorificar a Deus, ir para o céu e levar o maior número de gente conosco. Vamos orar por isso. Eu vou pedir para a irmã Deise e Marisa, por favor, orar nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento que passamos aqui, estudando a tua palavra. Dá-nos consciência, Senhor, do tempo em que vivemos e aquilo que devemos fazer para a tua honra e para a tua glória. E que a tua igreja seja a
arrebatada quando tu quiseres, Senhor, no momento certo. E nesse tempo, todos aqueles que congregam aqui e em outras partes do mundo, mas que aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, subam para a tua glória. Amém. Ó Deus, ouve a nossa oração, protege-nos e dá-nos entendimento concreto da tua vontade, do teu querer para nós, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o pastor que nos ensinou com tanta boa vontade e que possamos ser mais atentos à tua palavra, aos teus desígnios. Tudo isso nós te falamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vou pedir, não tire esse papel aí de perto aí, domingo que vem, continua com esse papel aí, a gente vai continuar ele, tá certo?